Com uma passagem marcante pela equipe do Paysandu em 2018, marcando incríveis 20 gols em apenas 30 jogos, o atacante Cassiano vive também um bom momento lá no futebol português e novamente volta a ser especulado na Curuzu. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa negociação. Será que tem uma proposta da equipe do Papão? Além disso, o que disse um dos diretores principais da equipe de Belém sobre essa sua possível volta, seu contrato também lá no Vizela, enfim, todos os detalhes a respeito do jogador que atualmente tem 33 anos de idade. Esse era o principal assunto que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje, mas só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também nossos outros vídeos sobre a equipe do Paysandu aqui no YouTube do Black Card. A gente grava diversos conteúdos, já peço para você dar essa moral e também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 40 mil inscritos por aqui também, combinado? Outro recadinho também que quero passar para vocês, nesse sábado já teremos Paysandu e Confiança em partida pela Série C às 7 horas da noite e você pode fazer a sua aposta esportiva na vitória do Papão com a Ope Sports Bet, sempre preparando as melhores cotações do mercado. Além desse jogão, pela Série C do Campeonato Brasileiro, teremos outros duelos também legais em outras divisões. Na própria Série C, a gente pode separar aqui cotações bem legais para Ferroviário e Aparecidense. Teremos também Botafogo da Paraíba e Floresta. Na Série B, com jogos interessantes como Guarani e Cruzeiro, Criciúma e Vasco. E na Série A, Goiás e Atlético Paranaense, Fluminense e Ceará, Red Bull Bragantino e Avaí. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Ope Sports Bet, bem simples, já corre lá, faz o seu cadastro e começa a lucrar com a aposta no Papão. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente de uma informação confirmada pelo canal LA Sports a respeito dessa sondagem do Paysandu para contar aí com o futebol do Cassiano. Jogador que marcou muito aquela época ali de 2018, no comecinho da temporada, principalmente até o início da Série B, onde o Papão começou muito bem, mas acabou terminando mal com o rebaixamento para a Série C. O Cassiano marcou muito naquele momento e ficou ali realmente identificado com os torcedores da equipe de Belém. Segundo o canal LA Sports, o Paysandu tem sim um interesse em contratar o Cassiano, apesar do presidente ter despistado meio que essa conversa a respeito do jogador. É sim um dos interesses e das prioridades da equipe do Papão para essa Série C. Uma negociação que é bem complicada, até mesmo o próprio presidente do Paysandu, presidente não, o diretor do Papão, o Roger Aguilera, ele havia confirmado para o jornal O Liberal que essa negociação com a equipe do Vizela, que detém os direitos econômicos do centroavante Cassiano, seria muito difícil. Abre aspas para o que disse o Roger Aguilera. Seria uma boa. Infelizmente, ele tem contrato em Portugal. Lembrou aí o Roger sobre essa situação do jogador que vem sendo bastante especulado na equipe do Paysandu. Então, acho que houve sim o interesse, já no começo da temporada, todo mundo sabe disso, em janeiro, fevereiro, teve uma proposta da equipe do Paysandu, mas que acabou sendo recusado pelo jogador, e não pelo jogador, mas pelo Vizela, que havia acabado de subir para a primeira divisão e gostaria de contar com o futebol do atleta também na primeira onda. Então tem contrato até junho de 2023, o que pode barrar uma eventual negociação com a equipe do Paysandu neste meio de temporada. Inclusive o Vizela, que no primeiro ano do Cassiano por lá, conseguiu o seu acesso à primeira divisão, jogando na segundona de Portugal. Foram 36 jogos do Cassiano, com 16 gols marcados e 2 assistências. No ano passado, na temporada passada, que acabou agora no mês de maio, foram 30 jogos com 9 gols marcados e outras 2 assistências. Na Liga Portuguesa, 25 atuações com 7 gols marcados, inclusive terminou o campeonato em alta, sendo titular absoluto da sua posição, inclusive marcou gols contra grandes clubes do futebol europeu, contra o Porto, por exemplo, uma derrota do Vizela por 3-1. Cassiano foi o titular naquele jogo e também deixou a sua marca. Um jogador que tem essa identificação, mas pelo contrato bem longo com a equipe do Vizela pode dificultar um pouco essa sua volta. Paysandu, que apesar do bom momento na Série C, está dentro do G8 bem consolidado na terceira divisão, não vive o melhor momento dos seus centroavantes, especificamente com o Pipico, que não consegue ter uma sequência de muitos gols, e também com o Danley, que apesar de ser um dos artilheiros do time na competição, acabou que teve alguns problemas físicos. Os outros também não vêm agregando tanto, como por exemplo o Marcelo Toscano, enfim, vivendo esse momento de instabilidade dentro do seu ataque. Poderia ser uma boa solução essa negociação com o Cassiano. Inclusive, o diretor do Paysandu, ele havia confirmado que houve sim uma pré-negociação lá no comecinho da temporada, mas acabou que o negócio não evoluiu, muito por conta desse desejo do jogador também de atuar na primeira divisão do futebol português. Os seus números pelo Papão, lá no início de 2018,
30 partidas no total, 20 gols marcados, absurdo, né? E outras 4 assistências. Jogador que conseguiu recuperar o seu bom futebol após passagens aí não tão marcantes em outros clubes do futebol brasileiro e também no futebol da Ásia. Dos seus 30 jogos, pela equipe do Paysandu, apenas 10 deles foram na Série B, então conseguiu ajudar só no comecinho da caminhada do Papão na segunda divisão, 10 partidas, 6 gols marcados e outras 2 assistências antes, né, de receber uma proposta do futebol chinês irrecusável, né, onde acabou seguindo para a sequência do ano. Em 2018 só fez 5 jogos por lá antes de chegar na equipe do CSA em 2019 na primeira divisão e não conseguiu ter uma sequência assim também muito boa, 17 jogos no total e só 1 gol marcado. Ele chegou lá no futebol português a partir do finalzinho do ano de 2019 também, na equipe do Boa Vista. Naquela ocasião não foi tão bem na primeira divisão, outro ritmo, né, mudando ali também de país. Fez 28 jogos no total, com 2 gols marcados antes de sair do Boa Vista e chegar no Vizela na segunda divisão de Portugal na temporada retrasada. E aí sim, né, conseguir se destacar bastante com 16 gols em 36 jogos. O Cassiano, que pode atuar como um centroavante, foi adquirindo um pouco mais essa sua característica com o passar do tempo, né? Mas quando iniciou lá nas categorias de base do Internacional, tinha uma característica de bastante velocidade, de um cara que atuava mais pelos lados do campo. Sua carreira antes de chegar no Paysandu, ele havia passado pelo São José, time lá de Porto Alegre, chegou no Internacional B a partir do ano de 2010, teve uma sequência legal ali em 2012, em 2013 passou no Criciúma, 2014 no Santa Cruz, 2015 no Fortaleza, onde foi importante na conquista do título cearense, 2016 na equipe do Goiás, né, onde jogou até o início da Série B, não foi tão bem por lá também, 20 jogos, 2 gols marcados, passou no futebol da Coreia do Sul, do Azerbaijão e em 2017 voltou aqui para o Brasil. Seu último time antes de chegar no Paysandu foi o Brasil de Pelotas, lá na Série B daquele ano, 17 jogos, 4 gols marcados, uma aposta, né, da diretoria do Papão. Infelizmente ele saiu muito cedo, a equipe do Paysandu, que até começou muito bem, né, a Série B daquele ano de 2018, acabou com um rebaixamento na temporada no finalzinho daquele mesmo ano, né. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa decisão da saída do jogador também lá em 2018, você acha que foi errada naquele momento? E agora, né, será que o Cassiano poderia ser uma boa opção? Até mesmo segundo a informação do canal LA Sports, tem sim o interesse da diretoria do Papão, quem sabe apresentando uma proposta, mas é muito difícil, né? Foi muito bem lá no Campeonato Português, o Vizela tem sim o interesse de contar com o jogador para a sequência da temporada. Seu contrato é longo, mas quem sabe, né? Se não vier agora, lá em julho de 2023, vai ficar livre no mercado. Acho que com toda certeza poderia ser uma baita opção para o elenco do Paysandu. Na minha opinião, hoje o Cassiano ele pode integrar em qualquer time da Série A do Brasileirão, que seria assim uma baita posição, né, um baita reforço para os clubes ali da parte de baixo da tabela. Certamente, né, um cara que já tem essa experiência tanto aqui no Brasil, quanto também, agora por último, lá no Vizela, na primeira divisão portuguesa. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também deixar o seu like, sua opinião a respeito do jogador que marcou época, né, lá no ano de 2018. Se você quiser fazer sua aposta no jogo do Papão, já contra o Confiança nesse sábado, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário da Op Sportsbet. Já vai lá, né, e começa a lucrar com os seus palpites no Paysandu. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!